vamos considerar um corpo de massa M e, em vez de considerar também este corpo globalmente, também podemos considerar equivalente, considerar como se fosse constituído por várias partes. Nesse caso aqui podemos dividir isto em 4 partes. Aí cada parte seria de massa, em 4 partes de massas diferentes. Nesse caso aqui poderia ser de massa 1, aqui massa 2, massa 3 e aqui teremos uma massa 4. Ou seja, este corpo pode dividir em 4 partes. Estas 4 partes juntas formam este corpo todo, globalmente. Globalmente temos um corpo de massa M. Também podemos dividir em mais partes. Posso dividir em 9 partes. Por exemplo, em vez de ser constituído por 4 partes, eu posso dividir isto em 9 partes. Teremos aqui 9 quadradinhos que formam um único corpo. E a massa, esta massa, seria igual, a massa global do corpo seria igual ao somatório destas massas todas, que será aqui a massa MI. Será MI, cada massa MI, ou seja, estas massas 1, massa 2, massa 3, massa 4. Será o somatório das massas de cada parte, que formariam uma única massa. Aqui também seria igual, o somatório destas massas e que constituem cada corpo. E podemos dividir em infinitas partes. Até podemos considerar cada átomo que constitui o objeto. Podemos considerar, nesse caso, a massa do corpo ser resultante ao somatório das massas de cada átomo. Serão as massas de cada átomo que juntas formam a massa total do corpo. Posso dividir em várias partes, por discretização, né? Isso chama-se discretização. Considerar o corpo como sendo constituído por várias partes. Isso já estou a discretizar. Então, o peso do corpo também é a mesma coisa. O peso do corpo seria o peso, de um modo geral, o peso é igual a massa vezes a aceleração gravítica. Então, o peso deste corpo seria esta massa global, vezes a aceleração gravítica. Então, que também seria igual ao somatório da massa de cada corpo, de cada parte do corpo, vezes a aceleração gravítica. Cada parte tem uma determinada força, ou força gravítica, ou o peso, tanto faz. É a mesma coisa. Então, cada peso se formaria, o somatório dos pesos de cada parte forma o peso total do corpo. E aqui também seria a mesma coisa. Mesmo se dividirmos aqui em mais 9 partes, mesma coisa. A massa de cada parte vezes a aceleração gravítica. A aceleração gravítica é constante para é constante para qualquer corpo. Mesmo se considerarmos também a parte de como sendo constituído por átomos, o peso seria o peso total, seria a massa o somatório dos pesos, será o somatório dos pesos de cada átomo que constitui o corpo. Cada átomo, o peso de cada átomo junto, somando os pesos de cada átomo, formariam o peso total do corpo. Então, o que seria o centro de massa? Centro de massa de um corpo é o ponto em que todas as forças se reduzem à força única. Por exemplo, aqui, posso representar aqui a força do corpo, posso representar aqui como para baixo, que seria o peso. A força gravítica seria a massa vezes a aceleração gravítica. E aqui, com o corpo dividido, aqui cada parte tem um certo peso. Cada parte tem um certo peso. Aqui tem um certo peso, aqui tem um peso. Então, estas forças todas, o ponto em que estas forças todas se convertem-se em força única, o somatório destas forças, essa força única que aqui no sistema global seria esta. Esse ponto é que seria o centro de massa. Ou centro de gravidade, né? De outras palavras. O centro de gravidade é igual a centro de massa. Centro de gravidade é a mesma coisa de dizer centro de massa. Então, este ponto em que a força reduz-se todas as forças reduzem-se à força única, é que é o centro de massa do corpo. Agora, em corpos de distribuição de massa homogênea,
em corpos de distribuição de massa homogênea, o centro de gravidade coincide com o centro de massa, ou com o centro de gravidade. Aliás, o centro de gravidade coincide com o centro geométrico do corpo. Para corpos de distribuição de massa homogênea, ou seja, a distribuição de massa é o peso volúmico, que é o gama. É o peso volúmico, que mede-se em Newton. Não quilonewton, mede-se em Newton. Que mede-se em Newton. É a força por volume, Newton por metro cúbico. Então, se essa distribuição for uniforme para todo o corpo, o centro de massa coincide com o centro geométrico da figura. Então, como que podemos determinar esse centro de massa? Existe um princípio muito simples, que é o princípio dos momentos. Vamos supor que temos este corpo. Vamos supor que temos o corpo de uma geometria que não conhecemos, ou pode ser conhecida também, tanto faz, e queremos saber onde é que é este centro de massa do corpo. Aqui o centro de massa é simples de determinar pelo princípio dos momentos. Já sabemos que aqui este é o peso, a força única está aqui localizado no centro de massa, onde todas as forças reduzem-se à força única. Então sabemos que o momento de uma força, aliás, antes disso, temos que nos basear num sistema de eixos. Vou considerar um sistema de eixos. Então, vamos supor que, com base neste sistema de eixos, quero localizar o centro de massa deste corpo. Então, já sabemos que o peso deste corpo, aliás, o momento da força, não o peso, o momento da força, o momento, por exemplo, é o que vou chamar esta direção, eixo Y, este é o eixo Z. Então, o momento em relação ao eixo Y, é igual, o momento é igual à força vezes o braço. Nesse caso, seria o peso vezes a distância x, que o nosso x aqui, esta distância daqui para aqui. Y é o x que estou a colocar aqui. Este é o x. Vou representar cá minúsculo, para diferenciar. Esta é a distância x. Então, o momento em relação ao eixo y deste corpo é o peso vezes a distância, a coordenada x. Este seria o momento desta força. E este x corresponde ao centro geométrico, corresponde à coordenada x a coordenada x do centro de massa, que pode ser representado por x, c, g, que é o centro de gravidade, ou seja, o centro de massa. Esta é uma das formas de determinar este x, através deste princípio. Agora, se conhecermos aliás, se for um corpo assim de uma geometria desconhecida, por exemplo, de uma geometria desconhecida, aliás, antes de chegar por lá, vou considerar de novo este corpo como sendo composto por várias partes, que seria aqui, aqui teremos uma massa, um peso 1, aqui teremos um peso 1, um peso 2, um peso 3, aqui um peso 4. De outras formas, em vez de ser assim global, de considerar-se de forma global, isto também, o momento da força, ou seja, o peso vezes o x
ao centro geométrico também é igual ao somatório dos momentos de cada uma destas partes. Cada parte tem um peso, então cada uma dessas partes tem uma força que gera momentos. Então, o somatório destes momentos, dos momentos de cada parte, será igual ao momento total. Que este aqui, o peso global vezes o x é o centro geométrico. Aqui temos estes pesos localizados aqui em cada ponto. Estes pesos. Temos aqui os pesos. Então, o momento do corpo também será igual ao somatório dos momentos de cada parte, que seria o PI, o nosso PI, ou seja, esses pesos 1, 2, 3 e 4, vezes o seu X, o XI. Cada uma dessas partes tem um X, tem um ponto, tem um centro de massa. Cada parte desta tem um centro de massa. Então, a distância do centro de massa de cada ponto ao eixo Y, que é a coordenada X, que está aqui, XI, de cada corpo. Então, isto vai gerar um momento total, este somatório todo. Então, por simplificação, o x ao centro geométrico será dado pelo somatório dos pesos de cada corpo vezes as suas coordenadas ao eixo y, centro geométrico, sobre o peso total do corpo. Esta aqui seria a forma de determinação do centro de massa. Mas também podemos simplificar esta fórmula, se considerarmos, por exemplo, para corpos de distribuição de massa uniforme. Para corpos de distribuição de massa uniforme, esta fórmula pode ser simplificada. Já sabemos que o peso é igual ao peso volúmico vezes o volume. O peso volúmico, o gama, vezes o volume de cada corpo, ou seja, vezes o volume do corpo. E se esta distribuição é uniforme, isto fica como a forma do x ao centro geométrico fica igual ao somatório do peso volúmico vezes o volume I, o volume de cada parte, que pode ser diferente, mas o peso volúmico é constante para cada corpo, mas o volume pode ser diferente, vezes o XI de cada corpo, sobre a massa volúmica vezes o volume total do corpo. Deixa aqui isto está mal representado. Isto aqui é XI, não se X é o centro geométrico. Aqui XI. Aqui. Então, esta parte aqui, o peso volúmico é constante para todas as partes. Isto aqui podemos cortar. Isso fica simplesmente Y ao centro geométrico será igual, aliás, X ao centro geométrico será igual a somatório do volume I de cada parte vezes o X sobre o volume total. Isto para corpos de massa, de distribuição de massa homogênea. Agora, considerando também esses corpos de distribuição de massa homogênea, distribuição de massa homogênea, ou seja, o peso volúmico homogêneo, podemos simplificar ainda mais se considerarmos corpos com espessura constante. Como que isto fica? Aqui simplificamos que o x, antes vou desenhar de novo. Aqui dissemos que o x ao centro geométrico será igual ao somatório do volume I de cada parte vezes o x ao eixo, nesse caso ao eixo y. A distância, a coordenada x, que é a distância ao eixo y, sobre o volume total do corpo.
Este é o volume total do corpo, que é o somatório de cada um destes volumes, que constitui o volume todo. Agora, já sabemos que o volume é igual pode ser igual à área vezes a espessura. Área vezes a espessura. Agora, se considerarmos uma espessura constante, o volume de cada parte do corpo será igual à área de cada parte vezes a espessura, que é constante. Ou seja, as espessuras, se considerarmos um corpo de espessura constante, vamos supor que vou representar como, por exemplo, um retângulo, um triângulo, um quadrado. Vou representar aqui um quadrado constituído por, vou dividir aqui em 4 partes. Isto será aqui 4 partes, por exemplo. 4 partes. Aqui teremos uma área I. Cada área, isto aqui são as áreas I. A área de cada parte. Pode ser área 1, área 2, área 3. Tanto faz, mas estas áreas podem ser definidas. Mas aqui tudo, a espessura é E. A espessura do corpo é E. A espessura é constante para cada uma destas áreas. Agora, se considerarmos este tipo de corpos, esta fórmula pode ser muito simples. Podemos simplificar muito esta fórmula. Podemos simplificar porque através deste ponto aqui, por exemplo, aqui certo, esta forma pode ser muito simplificada. Agora, o x, a coordenada x do centro de massa pode ser igual, este V aqui, o V sabemos que é a área vezes a espessura, que seria o somatório da área I, vezes a espessura, que é constante, vezes o x I sobre o volume, que é a área total, sobre a espessura, que é constante. Então aqui pode ser simplificado. Uma espessura constante simplifica-se. O x ao centro geométrico vai ser igual ao somatório da área I vezes o xi sobre a área total, nesse caso. Aqui já temos uma fórmula para determinar o centro geométrico de uma superfície. Esta aqui é a fórmula para determinar o centro geométrico de uma superfície. Agora, no caso da coordenada y, por exemplo, isto é para a coordenada x, conforme um determinado sistema de eixos. Esta é a coordenada x. E para a coordenada y também é parecido, só que é igual aos mesmos procedimentos, mas nesse caso a fórmula ficava, é a mesma fórmula na prática, só que muda os nomes dos eixos. Área I vezes a coordenada y sobre a área total. Estas são as fórmulas para determinar o y ao centro, para determinar as coordenadas do centro geométrico. Vou dar aqui um exemplo prático de como pode ser feito isso. Vamos considerar que temos alguma figura. Uma figura assim. Tem esta figura, que aqui mede, por exemplo, 2 metros, 4 metros, aqui 2 metros, aqui 4 metros. Então vamos considerar que queremos determinar. Acho que isto está muito grande. Tenho que apagar, desenhar de novo. Vou desenhar com letras mais pequenas.
2 metros, 2 metros e 4 metros. E aqui temos 4 metros. Então queremos determinar o centro de massa deste corpo, da superfície neste caso, né? Queremos determinar o centro de massa da superfície, que está localizado em alguma parte daqui. Então o que vamos fazer para isso? Vamos criar um sistema de eixos. Um sistema de eixos com base no qual vamos determinar o centro geométrico. Então nesse sistema de eixos, coincide com as arestas da superfície, que vamos representar o corpo. Neste sistema de eixos aqui temos o X, temos o Y. Então para isso vamos dividir este corpo em várias partes. Dividimos o corpo em várias partes. Vamos dividir isto em 3 partes. Temos aqui a área 1, a área 2 e a área 3. Como podemos ver pela figura, aqui são 2 metros, 2 metros, então aqui também ficam 2 metros, então as áreas são iguais, ou seja, a área 1 igual à área 2 igual à área 3. As áreas aqui são iguais, nessa divisão, por aqui são 2 metros, temos aqui 2 metros e aqui temos 4 metros e aqui temos 2 metros. 4 menos 2, aqui ficam 2, 2 por 2, e são todas iguais, que são iguais a 2 vezes 2 igual a 4 metros quadrados, ou seja, cada área aqui tem 4 metros quadrados. Então as áreas aqui são iguais. E cada uma dessas figuras para os quadrados, o centro geométrico fica na metade da figura. Fica na metade fica no centro da superfície, para os quadrados. Cada uma dessas figuras tem um centro geométrico. Então como que vai ser o dado? Vamos supor que queremos determinar a coordenada x do centro geométrico. Queremos determinar a coordenada x do centro geométrico. O x ao centro geométrico será igual. Vamos começar pela área 1. Usando a forma do será igual ao somatório da área I vezes o xi sobre a área total. Então isto será igual. Vamos começar pela área 1. A área 1 é igual a 4 metros. Todas as áreas, como vimos aqui, as áreas são todas iguais a 4 metros quadrados. 4 vezes o x. Para a área 1, qual é o x1? É a distância ao centro geométrico daquela parte, daquela parcela da figura. A distância ao centro geométrico seria daqui até aqui. Esta é a distância ao centro geométrico. O centro geométrico desta parte da área fica no meio deste quadrado. Como dividimos em 3 quadrados, então a metade deste quadrado é que é a distância ao centro geométrico. Aliás, a distância ao eixo y, que é o braço da força desta parcela de área. O braço da força gravítica aqui. Então aqui a metade disto, 2 dividido por 2, aqui a metade desta parte aqui fica 1. É 1 metro, ou seja, aqui fica 1 metro. A metade disto é 1 metro. 1 metro mais 2. 1 mais 2, daqui para aqui são 2 metros. Aqui 1 metro. São 3, vezes 3. Vezes 3, mais a área 2, que seria qual? Seria que é 4 novamente, 4 vezes metade desta distância. A força aqui está localizada o
braço daqui está para esta metade daqui, que é desta parte da figura, aqui é 1 metro, vezes 1 mais 4, que é a área 3, vezes a distância, que é daqui até este ponto, que é o centro desta parcela de área, que são 3 metros. Que é 1 metro daqui para aqui, 1 metro, mais 2 metros daqui são 3. Então isto vezes 3. Sobre a área total são 4. São 3 quadradinhos com 4 metros quadrados. Então são 12 metros quadrados. A área total são 12 metros quadrados. Então isto nos dá a coordenada x ao centro geométrico. Isto quanto é que dá? Isto dá mais ou menos 7 sobre 3, que é aproximadamente igual a 2,333 metros. Esta é a coordenada x. Teremos uma coordenada x. E em relação à coordenada y, seria a mesma coisa. Y a coordenada y será igual. Não dá para escrever daqui. Para y seria a mesma coisa. Seria como? Só que aqui não dá para... Vou escrever em outra página. Vou desenhar novamente a figura. Agora, para o y, no centro geométrico, também seria o mesmo, vamos usar o mesmo procedimento. Vamos começar com a área A. O y ao centro geométrico será igual a somatório de cada área vezes o y. O y de cada, a distância ao eixo y, a coordenada y de cada centro geométrico, cada parte, sobre a área total. Isso será igual a quanto? Começando pela área 1. O centro geométrico desta parte é a coordenada y. Para o centro geométrico desta parte da área 1 é este, que aqui já sabemos que são 2 metros. São 2 metros, 2 dividido por 2, a metade de 2 é 1 metro mais 2, do que é daqui, esta distância daqui, que são 2 metros. 1 mais 2 são 3, então seria esta área, que são 4 metros, então são 4 metros, 4 vezes 3, mais, em relação à área 2, metade disto aqui mede tudo, 2 metros, então metade de 2, 1 metro, então a distância deste ponto para aqui é 1 metro, então seria 4 vezes 1, mais
Esta é a área, em relação à área 3, temos o centro geométrico é este. A coordenada y ao centro geométrico da área 1, desta superfície da área da parte da figura área 1, é este que é um metro. Então, será de 94 vezes 1 sobre a área total, que é igual a 2. Isto será igual a 5 sobre 3, que é aproximadamente igual a 1,66. Agora aqui representando a figura, com estes dados todos que temos, tendo calculado a distância ao centro, as coordenadas do centro geométrico, que teremos aqui a nossa figura, vemos que, vou representar o sistema de eixos, que coincide com a figura. Este é o sistema de eixos, que é x, y. Vemos que o x, já vemos que o x do centro geométrico, o centro geométrico é igual a 2, penso que é 2, quanto ali? 2,33. 2,30. E o y ao centro geométrico é igual a 1,66. 66. Então, a coordenada x do seu centro geométrico é 2,33, ou seja, daqui da origem do eixo até mais ou menos aqui, que é 1/3 da parcela, que seria, aqui temos a coordenada x e mais 1,33, que será mais ou menos 1,66, que será mais ou menos aqui. Este é o centro geométrico, tá? O centro geométrico da figura é este. Este é o centro geométrico da figura. Deixa eu apresentar aqui. Centro geométrico. Então, daqui para aqui são 1,66 ou 1,67, sim. Vou arredondar para 1,67. Melhor arredondar em vez de deixar assim 66, vou colocar 67. Aqui coloco em 2 unidades, em centésimos. Aqui fica 33, aqui fica 1,67, de forma simplificada, 1,67. Então, aqui, esta distância, a coordenada y é 1,67 metros, e a coordenada vou escrever do outro lado, por fora. E a coordenada x é esta, que são, vou escrever aqui, são 2,33 metros. 2,33 metros, a coordenada x, e a coordenada y, que seria 1,67 metros. Aqui já teremos o nosso centro geométrico da superfície determinado. Então, desta forma, podemos determinar o centro geométrico das superfícies. Se tivermos superfícies com uma geometria assim irregular, por exemplo, podemos dividir a superfície em várias partes
em várias áreas de geometria conhecida, como esses quadrados, retângulos círculos e triângulos são figuras conhecidas que dá para determinar o que conhecemos, o seu centro geométrico, então com base nesse conhecimento que temos das partes que podemos, das partes com as quais das partes nas quais dividimos o corpo, podemos determinar o centro geométrico de toda a superfície. É com esses princípios que podemos determinar o centro geométrico de qualquer superfície, usando esses princípios dos momentos.